Alô, pessoal do segundo ano do ensino médio do Centro de Estudos John Knox. Espero que vocês estejam bem aí nesse recesso. Um grande abraço aqui do professor Geraldo e vamos fazer aqui uma breve revisão sobre as revoltas do período regencial. Então, nós já vimos aí o período regencial em sala de aula, mas vamos enfatizar hoje as revoltas desse período. Então, vamos lá. Então, qual era o contexto em que essas revoltas aconteceram no Brasil? Olhem só aqui. Um contexto de crise econômica e um contexto também de instabilidade política. Esse contexto aqui de crise econômica e instabilidade política, ele vai unir ricos e pobres nas diversas províncias onde essas revoltas irão acontecer. Então, uma questão importantíssima aqui, tá? Agora, cada um desses grupos aqui tem interesses próprios, interesses individuais. Vamos aqui, olha, nós vemos aqui que os ricos lutavam por uma autonomia política, ou seja, eles queriam escolher os presidentes das províncias. É certo que nem todas as províncias onde vai acontecer esse movimento aqui de revolta, os ricos eles vão sempre estar à frente disso. Como no caso, por exemplo, da balaiada no Maranhão. Nós vamos ver que os balaios, membros da classe mais baixa da população, classes populares, eles vão desejar isso aqui também. Mas nesse caso aqui, a maioria, eles lutavam por essa questão aqui, o direito de escolher os presidentes das províncias. É certo que também o ato adicional de 1934, ele deu mais autonomia para as províncias. Mas eles querem ainda ter essa o quê? A autonomia de escolher os presidentes das províncias. E os pobres? Os pobres, quem eram eles? Índios, brancos, escravos e mestiços. Eles lutavam por uma vida melhor. Passavam miséria. Eram explorados pela elite, não só regional, como também pela elite do governo, no sentido geral, o governo regencial. Então, esse grupo aqui, que com certeza representa a maioria da população, eles querem o seguinte, eles querem ter mais respeito, receber mais respeito das autoridades e querem ter uma vida melhor, uma vida econômica melhor, uma vida civil melhor, e etc. Então, esses grupos aqui, eles vão lutar por interesses diferentes aqui do primeiro grupo. Onde ocorreram essas revoltas no Brasil? Aqui você tem um mapa. Então, ocorreram aqui, olha, na província do Grão-Pará, Maranhão, Bahia e Rio Grande do Sul. Então, vamos ver aqui a primeira grande revolta aqui do período regencial, talvez considerada pelos historiadores como a maior revolta ocorrida aqui nesse momento histórico. Então, ela durou 5 anos, durou 5 anos essa revolta, de luta no Grão-Pará e Amazonas. Aqui, olha, os fazendeiros, membros da elite, estavam insatisfeitos por não poderem eleger o presidente da província. E, por outro lado, aqui a população mais pobre queria melhores condições de vida, o fim da escravidão e a reforma agrária, distribuição de terra. E aqui a revolta ela é denominada de cabanagem, por quê? Porque os membros aqui das classes mais pobres, as classes populares, eram chamados de cabanos por habitarem em pequenas cabanas às margens dos rios. Em 1935, eles formaram um exército, uma milícia, e marcharam até Belém, invadiram o palácio do governo e tomaram o poder. A população mais pobre não aguentou a exploração, se revoltou com a ditadura governamental,
que não é um fenômeno só daquela época, nós estamos vendo mais uma vez isso acontecer no presente. Alguns governadores dos estados estão se revoltando agora contra o governo federal e estão decretando sua própria lei marcial. Olha uma coisa impressionante aí, para nós compararmos. Então, a população não aguentou, invadiu o palácio do governo, toma o poder. E vão executar, inclusive, o governador. Aí o fazendeiro Félix Malcher, aqui, a liderança do movimento, aqui, olha só uma coisa importante também, que aqueles que estão ainda têm um poder econômico maior, eles se colocam à frente do movimento. E ele é nomeado presidente da província, mais uma briga aqui entre os cabanos, uma briga interna dentro do movimento, levou Eduardo Angelim, que estava mais identificado com as classes populares, a tomar o poder. Eduardo Angelim proclama a República Paraense. E agora a província está independente, por enquanto, do governo central. Em 1936, o governo brasileiro envia uma poderosa força militar para Belém. A cidade ela é bombardeada. Os líderes agora não conseguem resistir e são mortos ou presos. E muitos cabanos que conseguiram escapar fogem para a Mata Atlântica. Lá continuam lutando até 1840, mas segundo a história oficial, as tropas imperiais matam o último cabano. Aí acaba totalmente o movimento. Aí você tem aqui a imagem dos cabanos, como é que eles se vestiam, como é que eles se trajavam na época. E aí nós temos aí, dando continuidade, uma outra grande revolta também, que foi a Revolução Farroupilha. Ela foi de 1935 a 1845. Esse é considerado também um dos grandes movimentos ocorridos nesse período aqui, período regencial. E agora aqui nós temos aqui a elite gaúcha totalmente à frente do movimento. Por quê? Porque está em jogo aqui o poder econômico desse grupo. Por quê? Porque esse grupo produzia charque e pagava altos impostos ao governo central. E, pagando altos impostos, esse charque aqui do Brasil não podia concorrer com o charque produzido na Argentina e no Uruguai. Esse charque aqui era mais barato. Então, era uma concorrência injusta. E aí, os farroupilhas aqui vão se revoltar. Em 1935, aqui, Bento Gonçalves lidera o exército, formado em sua maioria por homens pobres. Está aqui, olha. Aqui a elite no comando e os pobres lutando de fato. E por que eles eram chamados de farroupilhas? Aí existem algumas versões para isso. Segundo alguns historiadores, porque eles se trajavam vestidos de farrapos, suas roupas eram esfarrapadas. Mas, por outro lado, dizem o seguinte, que eles usavam uma grande bandeira nas batalhas, uma bandeira também esfarrapada, a bandeira farroupilha. Por causa disso, que eles têm esse nome. Nós temos aqui imagens também das batalhas aqui, da farroupilha. Outro momento aí. Em 1939, os farroupilhas conquistam Laguna, em Santa Catarina, e fundam a República Juliana, independente do governo central. A nova república aqui, Juliana, é liderada por Davi Canabarro e por Giuseppe Garibaldi. Olha aqui o nome que nós já conhecemos aí, que nós já vimos aí a unificação italiana. Aí, esse aqui foi um dos grandes líderes, tanto na Farroupilha, quanto na unificação da Itália aqui também. Quando ele volta lá para a Itália, ele se torna um grande líder nessa unificação também. Em 1942, o governo central enviou uma tropa de 12.000 soldados para o sul para combater a revolta. E aí, depois de longos e violentos combates, as tropas imperiais conquistam posições estratégicas, cortam o abastecimento de armas e cavalos aos farrapos. Então,
A história oficial diz o seguinte, que debilitados, em 45, os revoltosos assinaram um acordo de paz. Agora, presta atenção nesse acordo de paz que foi assinado, chamado de Paz Honrosa. Olha só o que ele estabelecia. Gaúchos poderiam escolher o seu presidente da província. Os comandantes farroupilhas teriam a mesma patente do Exército Brasileiro. Os escravos que lutaram ao lado dos farroupilhas ficariam libertos. E o charque aqui, estrangeiro, teria 25% a mais de imposto. Parece o seguinte, com esse acordo aqui de paz, esse tratado, chamado de Paz Honrosa, os farroupilhas conquistaram tudo aquilo que eles desejaram, ou que eles desejavam. Então, na verdade, esse acordo aqui privilegiou o exército farroupilha. Continuando aí, nós vamos para a Balaiada, aqui no Maranhão, 38 a 1841. Aqui nós temos aqui uma revolta aqui diferente daquelas que nós falamos, e uma revolta de cunho totalmente popular. Até porque aqui o povo, sob a liderança de um artesão, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, ele criou uma milícia. E esse povo aqui era identificado com esse Manuel, porque Manuel aqui, o que é que ele fazia? Ele fazia balaios para vender na feira, fazia paneiros. Quase hoje em dia a gente não vê mais. Mas esses paneiros aqui, eles estão associados a uma classe mais baixa. E ele fazia aqui, seu artesanato, fazia esses balaios para vender. Daí o movimento ser chamado de balaiada. Então, desde o início aqui nós vemos o movimento identificado aqui com as classes mais populares. Então, aqui a realidade da época é que o Maranhão estava em uma profunda crise econômica, não havia emprego, alimentos, nem roupas. Esses artigos tinham um preço exorbitante e o governo cobrava altos impostos também, ou seja, o governo central massacrava, e o governo estadual também, massacrava a população mais pobre. Pessoas perdiam suas terras e escravos fugiam para formar os quilombos aqui. Então, índios, escravos, pessoas que fugiam do serviço militar ou da justiça, formaram vários bandos. Então, esses grupos mais populares aqui, que se revoltavam, eles começaram a formar milícias, que combatiam agora o poder estabelecido até aquele momento. Então, eles começaram o quê? Atacar as fazendas, atacar a elite. Um desses bandos tomou uma cidade do interior e divulgou um documento em todo o Maranhão que exigia substituição do presidente da província. Ou seja, esses grupos populares, eles queriam eleger agora o seu presidente da província. O que eles exigiam também? O fim da escravidão e a expulsão dos comerciantes portugueses. Então, os grupos populares agora começam a tomar o poder e eles agora estabelecem as suas reivindicações, que são essas aqui que a gente acabou de ler. Então, o governo não toma conhecimento, inicialmente. Em 39, porém, eles marcham até São Luís e conquistam a segunda grande cidade do Maranhão, Caxias. Aí eles começam a ameaçar o poder central. Vendo a força do grupo, que tinha, olha só aqui, mais ou menos 5.000 combatentes, era um exército agora organizado, os liberais e os conservadores se unem a eles para tomar o poder na província do Maranhão, São Luís. E aí, em reação a isso, o governo já se sentiu ameaçado, envia o quê? 8.000 homens para o local, para combater os revoltosos. E, naturalmente, eles vão vencer essa revolta também, porque eles têm armas mais poderosas para isso. E vão o quê aqui? Olha, fazer o quê? Vão executar os rebeldes nas ruas, sem julgamento. Estima-se que 11.000 pessoas vão morrer nesse período. Um dos líderes foi preso e expulso da província, e os demais foram executados em praça pública para dar exemplo. Aí, continuando, nós temos a revolta dos malês e Sabinada, ambas ocorridas aqui na Bahia. Então,
A primeira, revolta dos malês. Grupo de escravos que seguem o quê? O culto malê, ou seja, a religião islâmica, religião muçulmana. Eles vão tentar aqui, com essa revolta, criar uma república islâmica na Bahia. Então, o plano era tomar o poder em Salvador e matar e expulsar todos os brancos da cidade. Criar uma república islâmica e uma república de escravos negros também na Bahia. No dia 25 de janeiro de 35, iniciaram a revolta aqui, uma luta contra as tropas imperiais, só que os escravos muçulmanos lutam com facas, lanças e espadas, enquanto que os soldados usam armas de fogo. Então, o exército aqui, regencial, da Guarda Nacional, era muito mais poderoso, que usava as armas de fogo. A revolta é naturalmente sufocada, e em março de 35, esses escravos que não foram mortos, centenas são enviados de volta para seus países. É certo lembrar também que outros escravos que não eram muçulmanos aderiram também a esse movimento. Então, aqueles que são muçulmanos são mandados de volta para os seus países de origem. E a Sabinada, 2 anos depois, em 37, ocorre uma outra revolta aqui na mesma região. Agora, o líder Francisco Sabino Vieira. Não é à toa que leva aqui o seu nome, né? A revolta, Sabinada. Então, o seu desejo é o quê? Fundar a República Baiana, uma república independente do governo regencial, até que Dom Pedro II possa atingir a maioridade. Então, na verdade, nós vemos aí um desejo também de que o imperador, ele suba ao trono no Brasil. Parece que eles veem na figura do imperador a unificação, a unidade central. Então, eles querem isso também. Então, com o apoio de populares, Sabino toma o poder em Salvador no dia 7 de novembro de 37. Agora, é certo dizer também sobre essa revolta que existia um interesse das classes médias, dos militares que não queriam servir o exército lá na Farroupilha e também queriam melhores salários. Então, existia esse interesse também nessa revolta. Então, o governo brasileiro vai reagir, envia tropas para lá, por terra e mar, cercam Salvador, e os fazendeiros aqui, membros da elite maior, apoiam o governo e impedem que entre água e comida na cidade. Em março de 38, os revoltosos sitiados e deficientes, eles começam o quê? A se render. As tropas imperiais entram na cidade e matam os revoltosos por causa dessa debilidade. Então, aqui, estima-se que mais de 1.200 pessoas foram mortas e outras 3.000 presas. Os líderes do movimento, entre eles Sabino, foram expulsos da província. Enfim, o governo central conseguiu sufocar todas as revoltas e manter a unidade imperial, até que Dom Pedro II sentasse no trono a partir daí, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado essa pequena revisão aí. Espero que ela tenha sido de grande proveito para vocês aí na primeira avaliação. Espero que também que vocês estejam bem, estejam com Deus em casa, esperançosos para que brevemente nós possamos voltar às nossas aulas na sala, no colégio. Então, um grande abraço e até a volta.